com as forças da vida, com um reservatório que abastece toda a humanidade e toda a criação. Nós geralmente nos esquecemos, e tais como vivem os peixes num aquário, estes ignorando a água onde flutuam, a água por onde respiram, por onde comem, a água onde vivem. Nós também vivemos no hausto divino, respiramos, nos alimentamos, vibramos e não notamos. Como é importante, Senhor, recorrermos de forma consciente aos recursos espirituais, assimilando-os, abastecendo-nos destas forças, como aqueles famintos que vivem com fome no armazém de Deus. Nós, de forma estranha, padecemos sofrimentos, exatamente por não termos esta consciência e tratarmos da divindade como uma coisa formal, como uma religião qualquer, como um momento durante a semana, como algo que nos faça o agrado que estamos necessitando no instante em que dele carecemos. Que nós possamos entender que nós não poderíamos viver, mesmo que tivéssemos um corpo saudável, afastados da conexão divina, para que não transformemos este momento em um ritual, em uma cerimônia qualquer. Que não pensemos que ligarmos-nos a Deus é repetir mecanicamente palavras, é falar sem senti-las, é não pensar nas ideias que estamos proferindo. Que nós aprendamos contigo, Jesus, que Deus não é uma orelha gigantesca, mas ao contrário, Ele se aproxima muito mais de um grande coração, que sente o que a gente sente e que torce para que um dia a gente sinta o que Ele sente. Por isso cantaremos mais uma vez, procurando pensar no coração que temos, não só no corpo, mas na própria alma. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão, a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor, e ensino amor. Quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que participam do encontro desta segunda de tratamento espiritual, segunda, 29 de abril, quando aqui nos reunimos para pensar a respeito da saúde. Acabamos de proferir na oração algumas reflexões importantes sobre a maneira de considerarmos as realidades do mundo. Nós vivemos dependentes de todas as forças celestes e achamos que dependemos apenas do nosso serviço, do nosso emprego, que o nosso salário é mais importante do que as energias que vêm do alto para nos sustentar a vida. Nós valorizamos coisas destrutíveis e desprezamos coisas perenes. Nós preferimos atitudes imediatistas que produzam um retorno imediato também a comportamentos que exigiriam de nós uma vigilância constante para garantir uma melhora plena. É interessante observar-nos nessas condutas. Eu me lembro de uma historinha em quadrinhos que vocês talvez tenham lido. Era de um viking chamado Agar. É um homem gordo que usava aquele chapéu de chifre assim, de viking, barbudo, e como a aparência insinua, era assim, grossão, era um cara bastante tosco. E você sabe que os jornais, eles publicavam essas tirinhas, 3 ou 4 quadradinhos com cenas que tinham que contar uma historinha, dentro daquilo que era a ideia do cartunista. E eu me lembro de uma em que esse personagem sobe uma montanha para buscar o conselho de um sábio. Ele sabia que lá em cima havia um sábio que dava orientações. E então, ele que é gordo, enorme, tem que subir a montanha. Ele sobe a montanha até chegar na caverna do sábio. Aí, ele pergunta para o sábio, aí vocês estão vendo o Agar? É esse aí mesmo, o horrível. Esse personagem chega na porta da montanha e não aparece o sábio, só aparece a boca da caverna assim.
dentro da montanha. E ele pergunta: como faço para perder peso? E aí vem a resposta, sai um balãozinho assim de dentro da caverna, que é a resposta do sábio. Faça regime, respondeu o sábio. Aí aparece o Agar, olhando para dentro da caverna, e o sábio pergunta para ele: mais alguma dúvida? E ele responde para o sábio: tem outro sábio na montanha? Que ele não queria fazer regime. Ele queria um outro sábio para dizer outra coisa. Você já pensou? Quantas vezes você foi a um médico e o médico disse: olha, a senhora tem um problema, eu posso lhe dar um remédio químico. Ele vai atuar bem no seu organismo, só que ele pode prejudicar o seu fígado, ele pode prejudicar outros órgãos, porque ele também tem componentes químicos que não são adequados para o funcionamento de outros órgãos, mas aquele problema seu vai resolver, estragando outras coisas, que não são assim desprezíveis. Agora, se a senhora preferir, eu tenho um outro procedimento, que é um procedimento natural, que a senhora deve preparar na sua casa, a senhora mesma pode fazer, e que, evitando comer determinadas coisas e tomando isto que eu vou passar para a senhora, por um período de 3 meses, a senhora vai se livrar desse problema que a senhora tem e não terá comprometimento com os outros. Qual é a sua escolha? O que a senhora pretende? Quantas vezes nós ficamos em dúvida entre a solução imediata e aquilo que exigiria de nós uma disciplina de alimentação, cuidados com o que nós vamos tomar, com o que vamos comer, e depois a dedicação a fazermos determinada mistura em forma de chá e tomar, porque você não pode guardar o chá de um dia para o outro, porque ele deteriora. Então você tem que fazer o chá para tomar naquele dia. E a cada 6 horas tomar um copo. Ah, mas é que eu saio, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ir não sei onde, eu esqueço de tomar. Me dá aí o comprimido. A senhora tem certeza? O comprimido vai estragar outras coisas. Não, mas pelo menos esse problema que eu tenho, ele melhora. É estranho, não é? Que nós estejamos na terra não querendo ter a disciplina que vai nos ajudar sem prejudicar. Nós queremos a solução miraculosa, a solução imediata, a solução rápida. E isso pode ser transportado para a nossa relação com Deus. Porque é desse jeito, igualzinho, que a gente age. Como nós nos relacionamos com Deus? Nós vivemos uma vida achando que não precisamos dele, enquanto tudo vai bem. Aí quando surge o problema, nós procuramos Deus como médico. E quando vamos à consulta, que é mais ou menos o que estamos fazendo aqui, não com Deus, porque obviamente há muita diferença, mas com os conceitos divinos que nós estamos todos aprendendo juntos, nós estamos buscando a divindade para o Senhor tratar a gente de imediato. E o médico está falando: eu tenho um outro procedimento que pode ajudar a senhora. Ah, eu estou com um problema gástrico, estou com uma queimação, eu quero que o doutor Bezerra me trate da queimação para não ter mais um problema. E é por isso que eu vim aqui. Ah, tá bom. Agora, a senhora está querendo que ele trate da queimação para a senhora continuar a ter a queimação daqui a algum tempo? Não, essa queimação mata qualquer um. Mas se a senhora não mudar o que a senhora é, se a senhora não mudar a sua rotina, a senhora vai continuar com a queimação daqui a algum tempo. Como assim? Por quê? Porque o que está causando a queimação não é um problema, mas não tem uma tal de bactéria? Também tem.
Mas a senhora pode tratar a bactéria e continuar com a queimação. Porque a origem não está na bactéria, está no seu modo de ser. Já percebeu como a gente não quer isto? A gente ouviu falar que tem um tratamento espiritual, cirurgia que é de graça, que não corta a pele. Eu vou lá, quem sabe eu já melhoro, já fico bom. Você fica bom da dor e continua ruim, porque essa pessoa que está com a gastrite, no caso específico, pode ser uma pessoa maldosa, rancorosa. Ela pode ser uma pessoa que tem raiva dos outros e ela produz, mesmo quando não come, ácido clorídrico no suco gástrico. Se quando a gente vai se alimentar, o corpo se encarrega de revestir o estômago com essa mucosa protetora, quando a gente não tem nada no estômago e ainda está produzindo suco gástrico, a gente está atacando as mucosas sem proteção, ou com uma proteção não adequada. E isso gera queimadura. Esta pessoa ela vai querer tomar um antiácido a vida toda. Ela vai preferir continuar ingerindo os alimentos nocivos como pimenta, coisas ácidas, porque depois ela já toma um magnésio qualquer e ela neutraliza a acidez. Só que ela não para de produzir ácido, porque ela não mudou o procedimento. Ela não mudou a forma pela qual ela se comporta. Então, por que os espíritos podem tratar alguém que não quer ser tratado? Você acha que isso é caridade? Existe uma obra de Humberto de Campos, um dos livros de Humberto de Campos, que alguém vai me trazer aqui. Ele tem uma historinha que se chama O Anjo Consertador. Está ou Contos e Pontos, ou Luz Acima, Contos e Apólogos, um desses. O Anjo Consertador. Está aqui, nesta pilha. Os nossos trabalhadores da produção estão se encarregando, porque nós aqui não temos nada combinado. Nós vamos falando na medida em que as coisas vão acontecendo. É o livro Luz Acima. O Raul vai colocar para vocês verem a capa do livro, enquanto o Gaspar vai passar para mim aqui. Passa logo, Gaspar. Daí, para. Ele não quer sair na televisão. Ele não quer que o povo veja que ele está de gorrinho na cabeça. Nós temos o Anjo Consertador no capítulo 12. É muito interessante. Você acompanhe comigo. Quando o crente doente, o indivíduo que acreditava em Deus, mas estava enfermo, depois de longas súplicas, conseguiu encontrar o anjo consertador, ajoelhou-se reverente e disse, banhado em lágrimas: benfeitor celeste, socorre-me por piedade. Trago as marcas do fracasso. Sou profundamente infeliz. Contra mim, as forças do mal se organizaram. Nas menores particularidades do caminho, sou perseguido sem perdão. Meus negócios falham, meus interesses sofrem prejuízo, que são sem fim. Minha saúde vai desaparecendo. Eu vivo coberto de preocupações e sofrimentos. Em vão busco o auxílio da prece, porque depois de frequentar templos diversos e tentar devoções diferentes, me vejo tão aflito quanto antes. Melhora-me o destino, ó benfeitor. Tu és o benemérito consertador das vidas frustradas. Atenda-me antes que desfaleça. O emissário angélico parou, auscultou o suplicante com delicadeza, olhou-o compadecido e disse: meu filho, realmente
O seu desequilíbrio comove. E depois de olhar com um olhar muito límpido para o rapaz, perguntou a ele: você tem fé? E o sofredor, com confiança, disse: sim, minha confiança em Jesus é ilimitada. E o que você deseja? É restabelecer sua paz? Aplainar o seu caminho? Ai, claro, anjo, suspiro por essas realizações. O instrutor fez então pequena pausa e disse a ele: você sabe que o homem é uma peça viva, dono de uma consciência própria, senhor de uma razão pessoal e herdeiro de Deus. Você não sabe disso? Sim, sim, reconheço. Pois então, respondeu o anjo, o serviço restaurador, porque ele era o anjo que consertava, né? O anjo consertador. O serviço de restauração que me compete precisa se basear na aceitação do homem. Não podemos assaltar, invadir o coração quando a criatura se refugia, se esconde na fortaleza da vaidade e do orgulho. Assim, se você nos aguarda a intercessão, responda com lealdade às minhas perguntas. Disse o anjo consertador: seja leal nas respostas. E então, o doente, o suplicante, tendo sido envolvido pela luz irradiante do embaixador celeste, reconheceu que seria inútil mentir. Ele não conseguiria mentir. Daí o anjo perguntou: você vive em família e exerce uma profissão regular? E ele respondeu: sim. Aí o anjo voltou: você compreende seus deveres de amor, de gentileza, de assistência para com aqueles que estão na sua casa e suas obrigações de respeito, solicitude e atenção para com os seus superiores e subalternos? Você compreende suas obrigações com eles? Vivendo em comunidade, na luta diária, sabe livrar seu fígado e seu coração das nefastas projeções vibratórias do ódio e da revolta? Você exercita regularmente suas noções de fraternidade? Por acaso, combate a intemperança mental pela contemplação dos impulsos inferiores? Você fica conectado com as coisas ruins, com as coisas más, e sua mente fica vibrando com ódio? Você procura dar a cada pessoa que o cerca aquilo que a ela pertence? Serve sem reclamações e evita o clima escuro de falar mal dos outros? Você põe o espírito de serviço acima das suas preocupações individuais? Em resumo, você preserva a sua própria paz? E calou-se o anjo depois de perguntar isso para ele. Aí ele, sabendo que não dava para mentir diante daquele anjão, ele disse: oh, tudo isso é muito difícil. E o anjo lhe disse: ah, eu concordo. Ah, eu concordo. A elevação exige esforço. Mas o meu irmão não está aspirando a essa claridade do alto? E um tanto desencantado, o doente respondeu: ora, como a gente vai agir dentro dessas normas em um ambiente avesso aos nossos ideais? Não tolero exigências, nem aceito cooperação incompleta. E se me vejo rodeado de pessoas sem mérito, segundo o meu modo de ver, como dar-lhes consideração respeitosa se elas não merecem? Não compreendo uma justiça que não faça nada. Além disto, no círculo doméstico, eu sou avesso aos desaforos de quantos me acompanham na vida.
Dou-me com muito mais harmonia com os estranhos. Meus parentes fazem questão de hostilidade permanente e não cedo 1 milímetro em meus pontos de vista. Se preferem a guerra aberta, que fazer então, se não aceitar a contenda? O mensageiro esboçou um sorriso discreto e disse: sua posição no lar e no trabalho é tão perigosa. Se é assim tão perigosa, vamos ver o seu campo social. No trabalho e no lar você está mal. Já é um perigo. E na sociedade? Você procura entrosar-se com seus semelhantes? Você se dedica a algum serviço de benemerência? Você recebe os sofredores com bondade e esquece facilmente os ataques dos maus? Você consegue imunizar o seu cérebro, proteger o seu cérebro e seus nervos contra a influência das forças tenebrosas? Vive com moderação para afastar a indesejável visita da inveja, exemplificando a correção para que os tentáculos da calúnia não lhe atinjam a mente? Sua mente está protegida? Você age em tudo com prudência, justiça, solidariedade fraterna, a fim de que o despeito e a inconformação não ameacem a sua sementeira no bem? Você age assim, de forma a agradar com carinho as pessoas para que elas não fiquem com raiva de você? Por acaso você dedica simpatia aos infortunados? Ajuda aqueles que erram? E procura descobrir o verdadeiro necessitado, contrariando por vezes as suas próprias vontades? Você queria descansar, mas viu um sofredor, vai ter que trabalhar para ajudá-lo? Você sabe ser o médico de si mesmo, auxiliando os aflitos do caminho, para que as emissões benéficas do agradecimento deles te amparem e te curem? Como você quer ser curado se você não melhora a vida de ninguém e ninguém deseja que você fique bom? Você respeita os outros de modo a ser respeitado pelo maior número das pessoas? De novo, o solicitante passou do desapontamento à revolta e respondeu: ora, anjo, afinal eu estou muito distante da perfeição. Impossível ser eu o anjo entre os espíritos satânicos, os espíritos malfazejos. Se eu me mostrar simpático com os infortunados, talvez me devorem. Em geral, os sofredores são mais perigosos do que propriamente infelizes. Não sei aturar gente má e acredito que a justiça não existe senão para essa espécie de criatura. Se não me defender contra os vizinhos, acabarão por me esmagar. Terminou o solicitante e o interlocutor divino olhou os olhos enfadados e terminou dizendo: justamente por viver enfermo e desalentado, é que venho rogar-lhe auxílio, disse o doente ao anjo. É porque eu sou assim, eu estou desalentado diante de todas essas contendas sem solução, é que eu estou aqui pedindo ajuda. O anjo olhou para ele então e disse: mas então, meu amigo, se explique, o que você pretende? Aí ele respondeu: ora, você não é o anjo sublime, o administrador do concerto, da restauração? Eu quero o reajustamento da vida, quero um milagre do socorro celeste, quero um milagre, para que eu não sofra mais do que eu estou sofrendo. Aí suspirou o emissário e disse para ele: ah, meu filho, você também está esperando uma violência de Deus. Por que isto? As pessoas recorrem a Deus querendo que Deus as violente, que Deus faça o que elas não querem fazer, que Deus agrida com a saúde aqueles que preferem ficar cultivando a enfermidade.
E então o anjo se afasta do homem. E ele começa a pedir: você me abandona? Você me desampara? O próprio céu me detestará? Perguntou o homem. Aí o anjo sorriu para ele e disse sereno: meu filho, você ainda não foi desconcertado a ponto de merecer conserto. Antes de nossa intervenção na sua estrada, o sofrimento terá grandes coisas a fazer ao pé do seu roteiro. E acenando com a mão, lhe disse: no outro século, nós vamos nos encontrar novamente. Puxa vida, o cara ia ter que sofrer aquilo mais 100 anos, porque ainda não tinha acordado para o que ele estava pedindo. Estava pedindo que Deus, através de uma violência, mudasse aquilo que ele não gostaria de fazer, por espontânea vontade. Quando estamos tratando de saúde, precisamos ter este critério. Precisamos ter a noção muito nítida de como nós devemos agir. Nós somos os peixes que nadamos no seio da divindade e, como os peixes, ignoramos que estamos na água. E quando nos relacionamos com a divindade, nos relacionamos para pedir coisas que nós não merecemos, coisas que nós mesmos estragamos. Como você encara a oração? Você que está aqui hoje, vocês que estão em casa, como encaramos a oração? Como uma repetição de palavras ritualística que a gente faz quando acorda ou quando vai dormir, ou uma vez ou outra, ou quase nunca? Ou quando a gente vai na igreja? Ah, você ora quando vai na igreja. E o resto? Você não está mergulhado na vida? Uma vida que nos foi concedida sem que a gente precisasse pagar por ela? Só quando você sofre é que você então se encarrega de pedir? Você não respira 24 horas por dia, você não tem a vitalidade garantida, você não tem o corpo funcionando todo o período da existência, décadas e décadas se desgastando. E quem é que forneceu tudo isso para você? Ah, foi a comida. E a comida quem é que produziu? Ah, foi a terra. E quem é que criou a terra? Ah, foi a natureza. E quem é que criou a natureza? Que inteligência foi capaz de engendrá-la? Me diz uma coisa, você que está em casa, tão inteligente, qual foi a natureza que você criou? O que você criou? Criou do nada. Diz para mim. Você administra um jardim, os seus vasos, e às vezes administra tão mal que algumas plantas secam. Mas o que você criou? Você só pegou o que estava pronto e colocou num lugar, pôs terrinha, pôs água, pôs adubo e viu florescer. Mas o que você criou? Qual foi o jardim que de você, fez nascer? Aquilo que você não fez, aquilo que existe e você não foi o autor, foi criado por outra força. Então, você já percebeu que às vezes vive como se você tivesse sido o seu próprio gestador, que você tivesse se autogestado, que você fosse o autor da vida para você mesmo desfrutá-la? A sua ligação com a divindade é tão assim superficial a esse nível? Agora, quando você se estraga, nós que somos os doutores em fazer coisas grandiosas, quando nós não damos certo nas nossas experiências, para quem a gente corre? Aí a gente apela para Deus, aquele velho chato, ranzinza, que fica recomendando que a gente tenha cuidado com o regime, ao invés de nos dar uma outra pílula. Nós não deixamos de ser o Agar da historinha. Quando o sábio nos recomenda, faça regime. Ou como dizia a historinha mais declaradamente, pare de beber cerveja, pare de comer gordura. E então Agar se viu privado no conselho de tudo que ele gostava. Será que este sábio não é aquele mesmo que disse ao jovem rico: vai, vende tudo que você tem
e dá aos pobres, e então você terá um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Renuncia. Quer saúde? Porque era o que o jovem queria. Queria entrar no reino do céu. E Jesus diz a ele, se você quer ter vida eterna, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Vejam que Jesus não disse, vai, traz tudo que você tem para mim, e aí a gente aqui vai dividir para os pobres, aí você me segue. Não. Você vai, vende o que você tem e você dá para os pobres o dinheiro. Porque isso é um exercício de desapego seu. Você tem que se livrar das raízes que te prendem no lodo. Aí, se você tiver feito isso com sinceridade, você vem e me segue. E nós teremos alegria de contar com você. Mas o rapaz foi embora, triste, porque ele não queria a esse preço conquistar o reino do céu. Não. Ele queria ter os dois, né? O reino do céu e o reino da terra, como homem rico. Percebendo que isso não é possível. Ele preferiu ficar com o reino da terra mesmo. É o mesmo sábio que diz para o gordão que subiu a montanha, pedindo ajuda para ele não ser tão gordo: vai, não coma gordura, não beba cerveja. E quando o Agar escuta isso, pergunta: escuta, tem outro sábio nessa montanha? Ele quer a pílula. Quando os espíritos falam para você, perdoe seus inimigos, perdoe as pessoas que te fizeram sofrer, ore por aqueles que te causam problema, você aceita fazer isso? Ou veio aqui para o Dr. Bezerra passar a mão no seu estômago e você não ter mais naquele momento a acidez? Só que você vai voltar para casa, no meio do caminho vai continuar falando mal dos outros, vai continuar pensando mal das pessoas. Olha a experiência que eu tive recentemente. Precisei ir numa padaria logo cedo. Eram 8 horas da manhã. Quando cheguei na padaria, precisava comprar suco de laranja, pãozinho. Tinha acabado de terminar a energia elétrica. A padaria estava às escuras. Havia o pão, havia o suco. Eles me forneceram, mas quando eu cheguei para fazer o pagamento, tinha uma fila enorme. Por quê? Porque todo o sistema eletrônico da padaria tinha saído do ar, porque não havia o sistema para mostrar, para aquelas fichinhas que as meninas anotam, né, de plástico com aquele número que elas lançam, não tinha conexão, porque estava sem energia. Os terminais não podiam estar abastecidos. Então as pessoas do caixa tinham que perguntar o que a pessoa tinha comido, se o produto não tinha preço, o que a pessoa tinha comido lá no balcão, e aí eles iam pondo a mão para fazer a conta. Só que isso era muito lerdo. 8 da manhã, a culpa não era da padaria, que acabou a energia elétrica. Aí eu estou na fila, aguardando a minha vez, entra atrás de mim um senhor de cabelo branco, vestido bem, parecia uma pessoa de posse. E ele começou a falar assim: que absurdo! Olha só, uma padaria deste tamanho, careira como esta, não tem um gerador. Que coisa! Eu não suporto esse maltratamento que dão pra gente paga caro e ainda está com essa padaria. Eu falei, às vezes a pessoa não, às vezes o gerador está sem combustível, ou ele está quebrado também, a pessoa não estava esperando. Mas isso é um descaso. O homem já tinha comido, já estava ali esperando para pagar, para ir embora. Ele não estava doente, canceroso, ele não era quem tinha que resolver o problema. Aí eu ponderei, imagina, né, o dono da padaria nesse momento correndo o risco de perder tudo que ele tem na geladeira, todos os frios, de atender bem os clientes. E as pessoas irritadas com os caixas, as moças que estavam ali para receber o pagamento. Só porque faltou energia. Quando falta energia, acaba o juízo, acaba o autocontrole, e então a pessoa vocifera como se aquilo fosse o fim do mundo, porque o dono da padaria não tem um gerador que possa ligar e a pessoa então ser atendida. Será que aquilo não é um desafio para todos nós podermos avaliar como nós somos vulneráveis ao problema dos outros? Então, estamos dispostos a ter uma atitude positiva?
Aí eu cheguei a minha vez de ser atendido pelo caixa, as minhas compras estavam anotadas, o pão estava no saquinho, a moça tinha escrito à mão, ela viu o valor, lançou, a maquininha estava funcionando, a maquininha de cartão. Aí eu passei o cartão, a moça me deu o recibinho, eu falei para ela: muito obrigado, bem, que você tenha hoje um dia ainda melhor, um lindo dia. Ela olhou para mim assim com aquela cara assim, falei: nós vamos precisar mesmo hoje. Porque ela já está acostumada a receber a patada de quem estava ali, nervosinho, porque não lhe aconteceu nada. Ele só tinha que esperar 5 minutos a mais na fila. Estava xingando o mundo, xingando o dono da padaria, xingando os funcionários, só porque acabou a energia, que não depende da padaria, e não se sabe por quê, o gerador não funcionou. Ele não sabe, ele não foi perguntar para o dono se tinha ou não, apenas estava vomitando a sua insatisfação. Isso é uma doença. O desejo de falar mal, o desejo de criticar por criticar é uma enfermidade. Como que Deus pode melhorar a vida de uma pessoa que não quer, a não ser pela violência? Impor a ela que ela fique boa? Se fosse necessário que este homem não falasse mal naquele dia, de nada, para ele ficar curado, ele já tinha perdido o dia, logo às 8 da manhã. E falando agressivamente, tentando contaminar outra pessoa. Não é que ele estava insatisfeito só consigo, ele estava, além de estar consigo, ele estava querendo contaminar outra pessoa para lhe apoiar na sua indignação. Nós somos assim, pode ver. A gente nunca quer dar um piti sozinho. A gente quer que outras pessoas nos deem razão. E que a gente tenha razão de estar fazendo aquilo. Agora, vocês vieram aqui hoje. Vocês estão assistindo a gente aqui hoje. Toda segunda-feira temos este evento. Eu pergunto a você. Você ora em seu lar? Você faz no seu lar a oração com você e com seus filhos? Uma vez por semana, pelo menos? Que dia e que horário você faz isso? Ah, não, é que eu vou na igreja. Mas você vai rezar na igreja. E na sua casa? Você não faz nada? Estranho, né? Você vai no clube, e no clube você toma banho. Mas quando você chega em casa, você fica a semana inteira sem se tomar banho. Só porque você foi no clube tomar banho. Lá você tem a piscina, lá você tem o cloro, lá você vai no chuveiro, você passa shampoo no cabelo. Aí volta para casa e em casa não toma banho. Não precisa, já tomou banho no clube. Ah, você foi na igreja, rezou um dia na semana, chega em casa não precisa? Só porque foi na igreja? E o seu ambiente da sua casa fica aquele lixo, aquele mau cheiro, aquela coisa horrorosa, e você reclamando do mundo. Por que é que você não ora em casa? Por que é que você não tem o hábito, não é o fanatismo, não é o ritualismo. Por que é que você não senta no horário X quando as pessoas podem orar com você? Ah, é que ninguém quer orar comigo, então ore sozinho, mas mantenha aquilo na sua casa. Segunda, terça, quarta, quinta, de manhã, à tarde, de madrugada, a hora que você achar. Ore, fale com Deus, entre em contato com a água que nos mantém vivendo dentro deste aquário. Pense sobre isto, porque se você não se abastecer dessa disciplina, não adianta pedir para o Dr. Bezerra curar sua gastrite. Você continuará azedo. E quem é azedo, estraga a carne. Veja o que um pouco de limão faz num pedaço de carne crua. Se você é um limão, não adianta pedir para Deus impedir que a carne seja corroída. Você é que precisa deixar de ser um limão. Agora, por que você se limita a rezar na igreja? Por que você se limita a vir ao centro espírita? Ah, porque lá eu recebo passe, os espíritos me ajudam a tirar meu azedume. Mas você não para de produzir, o que adianta? Na saída você já se irritou com alguma coisa. Na saída você está irritadinho. O que adianta ir rezar na igreja?
se você não entendeu o que significa a sua ligação com Deus e que a igreja não serve para nada, a não ser fazer a você aquele momento de elevação que você não aproveita. Você tem que ser a sua igreja, a sua casa tem que ser o seu santuário. Os que estão vivendo ali são as pessoas importantes para que você possa ajudar e se ajudar. E por que não faz isso? Porque desiste, você então entrega para a igreja. Você pega o seu filho, entrega para a escola criá-lo. Você pega a sua casa, entrega para o funcionário, para ele tomar conta, para ele limpar, lavar, deixar tudo em ordem, e você vai passear. Aí você pega a sua necessidade divina e entrega para a igreja, que tem o dever de te dar a absolvição, te dar a bênção, acabar com suas urucas, e você mesmo continua o mesmo indivíduo sem fazer nada. Não cria seu filho, não presta atenção nas suas necessidades, não organiza a sua casa, porque dá trabalho, e também não se liga à divindade, porque, deixa alguém que sabe mais do que eu não sou tão bom assim, eu vou confiar na prece de quem é bom. Não, você está jogando sua oportunidade de ser bom fora. Quem é bom salva a si, não salva o outro. Ajuda a si, não ajuda o outro, a não ser por exemplos. E então, pensando nessas realidades, a sua doença poderá estar sendo tratada lá na sua casa, por você mesmo. O médico está dizendo, olha, pega um pouquinho disto, um pouquinho daquilo, mistura, põe para ferver, depois você coa, separa o que não é bom e toma. Certa vez, Chico Xavier, quando jovem, às vezes ficava agoniado, às vezes ficava com problema. E então um dia, um espírito se comunicou, na verdade era a mãe do Chico, se comunicou através do médium, ou chegou ao Chico e disse para ele, filho, você use a água da paz, água da paz. Aí o Chico, muito interessado em tomar a água da paz, saiu procurando nas farmácias de Pedro Leopoldo. O senhor tem água da paz? Porque antigamente os remédios tinham os nomes estranhos, né? Tinha remédio que chamava xarope de fumaça, uns remédios com os nomes esquisitos. Então a água da paz para ele tinha aí uma semelhança com esse tipo de medicação. Ainda tem, né, aqueles remédios, água de rosas, a pessoa passa na cara para limpar, né? Leite de rosa, um remédio, leite de rosa, rosa dá leite? Não dá, rosa não é animal, leiteiro, né, mamífero, leite de rosa. Então, tinha uns nomes assim, aí o Chico foi procurar em Pedro Leopoldo, o senhor tem nessa farmácia? Não tenho. Aí o Chico, precisando de encontrar a água da paz, que a mãe dele, espírito, tinha recomendado, mandou procurar em cidades próximas. E a resposta foi a mesma. Passou 15 dias até pediu para procurar em Belo Horizonte a tal da água da paz e ninguém conhecia. Aí passou o tempo, a mãe dele apareceu de novo, ele falou, mãe, esse remédio só tem que mudar esse remédio, porque olha, esse remédio a gente não encontra em lugar nenhum. O que, meu filho? A tal da água da paz, eu já procurei nas farmácias aqui, já procurei na cidade perto, já procurei em Belo Horizonte, nada dá certo, ninguém encontra. Você, meu filho, a mãe deu risada. Não, a água da paz não é um remédio. Não. Como assim, mãe, não é um remédio? Não, a água da paz é a água do pote, a água da bilha, aqueles negócios de cerâmica, os filtros de cerâmica de antigamente. Você pega um pouco dessa água, põe num copo, aí você bebe, e depois de ingerir, você guarda um pouco da água na boca. Toda vez que você estiver nervoso, que estiver querendo vontade de xingar alguém, você toma um pouco da água e guarda um pouco na boca e deixa a língua sempre molhada com essa água. E aí você só vai engolir quando passar vontade de xingar. Entendi, mãe. Qual é a água da paz?
Era o remédio, era a autodisciplina. Era difícil, mais fácil encontrar um remedinho que você toma e fala, agora eu estou tranquilo, agora eu não tenho raiva de ninguém. Estou dormindo, me deu sono. Eu não vou esganar porque agora eu quero dormir. Mas a hora que acordar eu continuo querendo esganar o desgraçado. Isso não é melhorar. Não. Isso é uma tragédia moral. Nós estamos pedindo a violência de Deus, o que é mais fácil, e nos esquecemos de nos unir à bondade divina através da ligação sincera, espontânea, diária, não ritualística, não cerimonialística, uma coisa autêntica. Não é repetir palavras decoradas sem saber o sentido, é falar com o Pai toda hora. E é nesse sentido que eu gostaria que nós pensássemos para encerrar o encontro de hoje. Neste livro, Jesus no Lar, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o Espírito Emmanuel nos explicando a importância de nós termos uma relação divina no ambiente da família. Nós temos a introdução feita por Emmanuel, mas na verdade o livro é o do Espírito Neio Lúcio. O Espírito Neio Lúcio conta histórias muito belas. Como, por exemplo, aquele outro livro, Alvorada Cristã, que nós já lemos aqui algumas vezes. A história do carneiro rebelde, né? O capítulo 1 vai falar sobre o que nós estamos falando. Você vai ver na tela o livro, a capa do livro. Aí está. Esta é a capa mais moderna, existem outras capas, mas o conteúdo é o mesmo. Neio Lúcio começa explicando. O firmamento, o céu, havia se povoado de estrelas dentro da noite prateada pelo luar. Quando Jesus, instalado provisoriamente na casa de Simão, pegou os escritos sagrados, o Velho Testamento, e como se quisesse dar um novo rumo à conversa, que ali naquele ambiente havia se tornado improdutiva e menos edificante. Veja só, improdutiva e menos edificante. Conversa. Olhe para a sua família. Veja qual é o tipo de assunto. Veja o que todos ficam falando naquele ambiente. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Vocês estão enobrecendo o mundo e os ouvidos dos que escutam com aquele assunto? Ou com aquela abordagem? Então Jesus, vendo que isso tinha acontecido na casa de Pedro, disse a ele: Simão, o que é que o pescador faz quando se dirige para o mercado com a pesca de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, nós escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Os peixes estragados, os peixes feios, ninguém quer saber deles. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, o homem que mexe com barro, o que ele faz para atender a tarefa a que ele se propõe? Senhor, certamente que ele modela o barro, imprimindo ao barro a forma que ele deseja. De olhar compassivo e fulgurante, Jesus então continua: E o carpinteiro Simão, como procede ele para alcançar o trabalho que ele pretende realizar? Simão então, muito simples, respondeu sem vacilar: Ora, Jesus, o carpinteiro vai lavrar a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, ele não vai aperfeiçoar aquela peça bruta de madeira que ele tem, para transformá-la no que ele precisa. Jesus, por alguns instantes, calou-se, para depois acrescentar: Assim, desta forma, também é o lar diante do mundo, Simão. O berço doméstico é a escola primeira e é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora, é aquela que manda para fora
dos caracteres da vida para a vida comum. Aquilo que nós encontramos no mundo é o espelho daquilo que de dentro de casa se cultiva e se coloca em relação com as pessoas. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem alisar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo, Simão, começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia, como esperar que as nações estejam em paz? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, aquele que está associado à nossa luta de cada dia, aquele que está do nosso lado com os seus problemas, como, Simão, respeitar o eterno Pai, que a nós nos parece tão distante? Como respeitar? Como amar a Deus se não amamos as pessoas que estão conosco? Jesus então lançou um olhar pela sala modesta, fez um pequeno intervalo e disse: Pedro, vamos acender aqui, em volta de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebe você do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela, ao redor da mesa da tua casa, a sementeira da felicidade e da paz? Através da conversação e do pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, nos envia a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa através do pequeno grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas no coração singelo dos pastores e dos animais. O Evangelho, a Boa Nova, chegou na gruta, cercado de bichos e apenas de pastores que foram até ali. Simão Pedro olhou o Mestre com olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para se explicar, murmurou tímido: Mestre, seja feito como você deseja. Então Jesus, convidando os familiares de Simão a uma palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e então abriu na terra o primeiro culto cristão do Evangelho, dentro de um lar. Quando entendemos a importância disto para a construção do que somos e do que queremos em nossa família, da saúde que buscamos, veremos que, através da oração em família, nós encontraremos o sentido de estarmos mergulhados em Deus. Não reclamaremos da temperatura da água, não reclamaremos dos minerais nela dissolvidos, nós daremos bênçãos por estarmos respirando graças a ela, pelo alimento que nos chega trazido pela água, nós sentiremos a renovação do oxigênio que corre das montanhas passando em direção aos vales, permitindo que as pedras rolem, que os cristais possam brilhar no fundo do regato e os peixes que lá vivem possam se sentir rodeados de pedras preciosas. Nós não veremos problemas como costumamos cultivá-los. Nós saberemos que a saúde não é uma conquista violenta imposta por Deus. Não é uma agressão que venha sem que o indivíduo a deseje. A saúde é a consequência do equilíbrio, é a consequência da paz e da elevação. Quanto mais nos alimentarmos de Deus, mais teremos saúde na alma.
por aprendermos a fazer o regime, a não tomar o que não é bom, a não adotar os princípios e procedimentos mundanos que destroem tudo. Mas ao contrário, aprenderemos a viver de acordo com esta sabedoria que nos abastece de serenidade. Ajudaremos nossos filhos a compreenderem as leis do universo. Responderemos a eles as dúvidas que eles trazem da escola com relação às aparentes injustiças. Explicaremos como funciona o universo para as mentes infantis que vão começar a crescer com lógica. Daremos a eles também o significado do exemplo. Não poderemos falar de Deus e 5 minutos depois termos condutas inadequadas à da divindade. Não poderemos exemplificar o mal se estamos cientes do bem sobre a mesa do lar. Assim, estaremos melhorando não apenas o nosso equilíbrio orgânico, mas estaremos contribuindo para a serenidade dos encarnados que lá moram, do equilíbrio biológico dos seus corpos e também de uma multidão de entidades inferiores que alugam o mesmo espaço sem pagar aluguel a você, só porque se abastecem das vibrações negativas que cada um produz dentro de casa. Quando você se limpa, você também ajuda aqueles a se limparem através do seu exemplo. Ou eles se melhoram, ou eles vão embora procurar outro sujinho, porque eles não vão querer permanecer com você se eles não quiserem mudar como você. Ah, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, como é importante termos a noção do que significa a nossa ligação com Deus. Não é uma reza em família, não. É tratarmos as pessoas com os ensinamentos nobres do Evangelho, comentados, conversados, trabalhados com o coração, onde falaremos de perdão, de tolerância, de paciência, de respeito, e por causa disso, teremos que ser os primeiros a exemplificar estas coisas. Aos que desejarem mais explicações, nós temos na banca livros que explicam como fazer o Evangelho em família. Mas este Jesus no lar, certamente, ele nos traduz histórias que são muito enriquecedoras para os que participem do Evangelho no lar, porque estaremos trazendo Jesus para conversar conosco novamente. Isto é ter saúde. Porque um problema maior para os que querem sarar é de verdade entenderem o valor do regime, da sua própria mudança. Não existe outro sábio na montanha. Jesus é o único. Por isso ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Pense nisso agora, que nós estaremos encaminhando as pessoas para a sala de passe. Muita paz.